aqui, né? Não tá essa claridade aqui atrás, mas tá bem. Tá ótimo. Pronto. Então, boa tarde, professora Merijane, boa tarde para quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir, né? Nosso momento vai ser gravado. Nós estamos hoje realizando um momento super bacana do nosso setor de internacionalização, né? Um setor que está iniciando, né? A gente tem aí um pouco menos de um ano em que a gente tem organizado algumas atividades relacionadas à sensibilização ao tema da internacionalização, muito voltada à gestão transcultural, pensar a interculturalidade, pensar mesmo os processos acadêmicos para a internacionalização, preparar para a internacionalização os nossos alunos. O intercâmbio acaba sendo um movimento muito desejado, muito procurado e que acaba sendo um tema muito falado, né, quando a gente aborda o tema internacionalização, embora a gente não fale da internacionalização apenas sob o viés do intercâmbio. Então, temos hoje a professora Merijane, que vai interagir com a gente a partir do movimento Maratona do Conhecimento, que é um movimento que a Faculdade Luciano Feijão tem assumido há uns 2 anos, que aproveita esse momento de férias para que a gente possa estar discutindo alguns temas importantes para os cursos e a academia. E temos, inclusive, algum aluno já chegando aqui para interagir com a gente. Então, a professora Merijane, nossa convidada, é alguém que eu já conheço há algum tempo, né? Tivemos um pequeno contato, né? Há 2014, se eu não me engano. Isso, 2014. É uma professora brasileira, né? Ela é uma brasileira que, por minha surpresa, após um contato em que a gente desenvolveu em 2022, está morando em Portugal, realizando seus estudos de doutoramento, que ela vai poder falar um pouquinho mais a respeito disso. Então, o nosso movimento hoje, Maratona do Conhecimento, setor de internacionalização, vai abordar 2 questões principais, né? Como é que é essa questão de intercâmbio, falar um pouco sobre a experiência e como ela tem percebido o intercâmbio a partir da experiência, estando ela residindo em Portugal, estudando em Portugal. E tem um outro tema que faz parte de algo que estamos fazendo, né, a partir de um grupo de pesquisa que estamos envolvidas, que é um grupo de pesquisa junto à Universidade Federal do Piauí, em que a gente tem alguns estudos relacionados à mulher imigrante, né? Então, ela vai falar um pouquinho sobre questões relacionadas a ser mulher, né? Fora, né? Em especial em Portugal, que é o país onde ela está. Seja muito bem-vinda, professora Merijane. É um prazer ter você com a gente. E vamos fazer um bate-papo, vamos conversar um pouco. Sim. Então, em algum momento, eu vou interagir, vou fazer pergunta. Quem está aqui com a gente também pode interagir com a gente, fazer perguntas. Passo a palavra a você, professora. Sim, obrigada, Fabiana, pelo convite, não é? Você que está nesse setor da internacionalização na Faculdade Luciano Feijão, né? Boa tarde a todas as 2 que entraram aí, estudantes, boa tarde. É uma satisfação estar aqui com vocês, não é? Vamos lá, eu vou falar um pouco do meu percurso aqui, da minha trajetória aqui em Portugal, e vou falar também um pouco desse tema meu também, que é de pesquisa, né, sobre a representação social da mulher brasileira aqui em Portugal, não é? Então, eu vim para Portugal em 2019, não é? Esse meu movimento migratório não teve um viés, como eu posso dizer, de profissional ou mesmo para estudar, como nós já falamos, né? Mas de ordem pessoal, meu marido é português, não é? Quando eu cá cheguei, eles falam muito essa palavra cá, quando eu cá cheguei, né?
aqui teve a pandemia e teve toda uma série de questões, conflitos, sabe? Foi um momento muito difícil, porque só quem passa sabe que está longe do teu lugar de origem, do teu pertencimento. E você está num momento ali dramático, que é um momento que você está longe de tudo e na pandemia fica muito fechado, porque aqui Portugal foi exemplar na questão da pandemia, lockdown total, total. E então, assim, muitos brasileiros imigrantes que estavam aqui numa situação de precariedade voltaram, não é? Eu posso dizer que eu sou uma privilegiada, porque não passei por tantas situações e também estou num momento ainda de proteção. Não estou no mercado de trabalho aqui, estou na universidade. 6 meses passados aqui, eu entrei na universidade, 2020, salvo engano, 2021, desculpa. E então, o mundo universitário aqui, eu senti que é um tanto, como eu posso dizer, no Brasil, a gente vive muito a questão do status, a questão, o mundo universitário. Mirijane, a universidade nos coloca, a tua universidade, Sim, onde sim, você ok, está fazendo eu vou colocar. doutorado. Pronto, eu moro na segunda maior cidade de Portugal, que é a cidade do Porto. A minha universidade é a Universidade do Porto, Faculdade de Letras, né, doutoramento em Sociologia. Quando eu cheguei aqui, Fabiana, eu pensei que era muito difícil entrar na universidade, eu pensei que não ia ser tão bem aceita, porque no meu tempo eu também saí da Universidade do Brasil, fazia UES, no meu tempo, UES, UFC, né? Era um tanto mais difícil a gente entrar, porque a gente tinha que ser. Eu não sei se ainda está assim, Fabiana, eu terminei meu mestrado em 2010, lá faz muitos anos já, eu não sei se está assim. Mas tinha professores que eu não podia chegar perto, falar, porque eles eram estrelas. E, no entanto, o meu professor, que é o meu orientador, ele é um professor muito renomado, mas uma pessoa muito acessível, muito simples. Então, assim, esse processo de fazer a seleção foi um pouco assim, mais suave, não foi uma coisa tão tensa como é no Ceará, né? É no Brasil. Não é? É uma coisa assim mais tranquila, até os próprios professores te apoiavam, te orientavam, falavam, e não sei se é pelo fato de ser imigrante, eu não sei, mas porque assim, a Universidade do Porto tem muitos brasileiros, muitos brasileiros. Metade do meu curso são de brasileiros, não é? Muitos. Então, no primeiro momento, eu não sentia que aquela coisa da representação social da mulher brasileira, de mulher fácil, eu não senti. Eu só senti quando eu fui fazer um workshop e a gente foi fazer um projeto social. Eu me juntei com uma francesa e uma carioca aqui para a gente tentar fazer um projeto cultural para mulher imigrante, não é? E eu fiquei na parte de fazer algumas entrevistas com algumas mulheres brasileiras que a gente conhecia na rua, quem se dispusesse. E foi então que eu fiz assim uma série de umas 8 entrevistas, salvo engano, eu lembro na época, e 6 delas me falaram de uma situação de assédio que elas sofreram, de ser paquerada, de ser associada à prostituta, de ser fácil. E eu não, isso tem aqui. Eu nunca aqui eu passei por isso. Isso tem, assim, tem. Enfim, o projeto cultural não foi adiante, não é? Mas eu fiquei com essa ideia de pesquisa. E quando eu fiquei com essa ideia de pesquisa, eu vi que nas redes sociais tem um movimento chamado Brasileiras Não Se Calam. Esse movimento é muito forte aqui. Eles recebem relatos de brasileiros ao redor do mundo todo, mas assim, é aqui de Portugal, falando sobre as situações de assédio, né? Falando dessas situações de abuso. Por que que a mulher brasileira ainda tem esse estereótipo de mulher sensual, de mulher que vem para cá para roubar o marido? Entendi.
Deixa, eu vou fazer só um apontamento para a gente interagir, né? Para a gente Sim, conseguir uma melhor interlocução até com quem está nos assistindo. O que você nos diz é o seguinte: não é só essa coisa boa do pensar o sim, vou falar intercâmbio, coisa boa. tem também, né? É uma coisa que você vai trazer, né? Sim, Mas é preciso uma preparação sim, até subjetiva, né? No sentido de saber que essa é uma questão que sim, permeia, né? E não só Portugal, mas outros países, como você está claro. colocando, né? Ou seja, para a mulher é como se fosse uma preparação a mais, né? Para de Sim, repente estar bem, né? Subjetivamente, estar bem para lidar com algumas possíveis situações, né? Isso que você está me colocando, sim, e entender que isso não é com a pessoa, mas de repente com um contexto, né, que você vai trazer um pouco sim, mais, que torna esse intercâmbio ou essa migração da mulher do Brasil a outros países um pouco mais desafiadora, sim, né? sim. Acho que só para situar as meninas que estão aqui, para que a gente possa continuar a nossa conversa. E Fabiana, não tive essa preparação. Isso foi uma falha muito grande minha. Eu não me preparei para vir, sabe? E eu, assim, eu aconselho, tem que fazer essa preparação a todos os níveis. Não deixar de lado, porque é algo que mexe mesmo no teu psicológico. Fiquei bem mexida, passei um tempo, assim, de deprimida, porque, assim, você fica só. Você tem o apoio do seu marido se torna o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, suas amigas, mas aquilo ali não lhe basta, aquilo ali lhe falta. Então, assim, envolve essas questões muito mesmo da subjetividade, daquela questão, assim, tinha dias que eu falava, puxa, mas que saudade de falar com alguém que fala a minha língua, alguém que ri das minhas piadas, sabe? Tinha vontade de fazer isso, porque nós falamos a mesma língua aqui em Portugal, não é? Nós compartilhamos de algumas tradições. Agora, no mês de junho, teve as festas dos santos populares da Igreja Católica, que é Santo Antônio, São Pedro e São João. São João aqui é muito forte. Eu fui para o São João aqui no Porto, eu me senti no Nordeste. Puxa, eu estou no Nordeste. Eu estou no Nordeste, não é? A cidade toda fica, parece naquele clima que todo mundo se fala, mas no cotidiano não é assim. No cotidiano, o europeu em si, ele é mais formal, ele é mais, ele não gosta de toque como brasileiro, ele não gosta de falar, ele não gosta de ser aberto, ele é muito desconfiado, não é? Então, para a gente que vem do Ceará, do Nordeste, naquele calor só do clima, calor também de afetos, a gente sofre um pouco, não é? A gente sofre. Ela quer falar? Opa, temos já uma interação. Antes de passar para a Graciele, vou tentar aqui só fazer mais uma interação. Então, o que você me diz é que, embora você tenha percebido que junto à universidade você tenha sentido uma recepção mais tranquila em relação aos Sim, professores, né? Diferente do que você, né? Fazendo uma comparação com o que você vivenciou aqui, o UFC e o US, mas em relação às pessoas, de uma forma geral, você sentiu um pouco mais esse distanciamento, essa formalidade que é. dá nas relações interpessoais, né? Fazendo tentando resumir um pouco o que eu consegui Sim, mas captar. assim, mas eu gosto muito daqui, eu me sinto integrada, mas isso foi um processo. É um processo Sim, de construção, de que você construiu a minha existência aqui. Mas no primeiro momento é um choque cultural, até em nível pessoal. O que eu falava, meu marido às vezes não entendia. A questão mesmo de códigos culturais, questão de comportamental. sim. Não, não, sabe, português, falamos a mesma língua, somos tidos como país irmão, mas não, isso não. Isso, você tem que ter muito cuidado para saber permear isso, entendeu? Tem que saber as regras do jogo, como diz Bourdieu. Uhum. Graciele, você quer
interagir conosco? Levantou a mãozinha, por favor. Primeiramente, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Muitos falam, né, que muitos universitários que vão para Portugal, nas universidades, eles sofrem muito preconceito. Você já ouviu Sim. falar? Muito, já. É isso que eu... É. Terminou, Graciele? Sim, Pronto. sim. Sim, tem. Deixa ele E aí falar. aí perpassa um pouco essa preparação, né? Sim. Que eu acho que é o que a gente também está buscando, né? Construir essa preparação. A minha Por universidade, favor. a universidade própria Universidade do Porto, alunos do segundo ciclo, que eu posso dizer, são da licenciatura, que são da graduação, tem sim, houve denúncias, né, de brasileiras, alunas brasileiras assediadas por colegas, por professores, que iam na festa, disse... o português chega, né? O garoto português chega e tudo, e vai que tem uma conversa com a aluna, com a brasileira. Ué, mas você não é brasileira? Por que você não está ficando difícil? Realmente, mas assim, no meu caso, é aluno de doutorado, terceiro ciclo. Eu acho que é a questão mesmo, eu acho que uma nova consciência, ou é uma questão também que a metade da turma eram brasileiros e esses portugueses, eu não sei, mas não se tinha preconceito, nunca mostrou contra a gente, nunca. Mas os professores muito, sabe, queridos, muito respeitosos, muito, não tenho o que falar, e meus colegas também. Mas os alunos da licenciatura sofrem sim, as brasileiras sofrem, é verdade. Então é uma questão mais de universitários, né? De repente mestrado, doutorado, como já tem uma maior maturidade, às vezes já são casados, já têm relações, talvez isso seja mais velado, né? Um pouco mais, né? Eu acho que são mais polidos, né? Sim, são mais, Sim. né? Porque assim, o preconceito ele é estrutural, ele tem, é inegável. Como eu já lhe falei, começa na colonização. Ela quer falar de novo? Eu fico Oi, pensando assim, Graciela. a universidade pode fazer, contar isso, sabe? Tem Nesse preconceito. ouvidoria, e tem o setor na Universidade do Povo propriamente para esses assuntos. Como a população, não, como os brasileiros são um grande número aqui, na Universidade do Porto, então tem um setor específico para denúncias. E aí eu acho que é importante, assim, esses momentos que a gente faz esse diálogo, porque se eu já me preparo previamente, eu já vou orientada se acontecer alguma coisa, eu vou buscar suporte. Sim. Né? Que é o que pode acontecer. Você, ao lidar com uma coisa que você não imaginou, às vezes você se fragiliza tanto que você não consegue forças para buscar ajuda. Sendo Sim. que essa ajuda existe, né? Então, existe aí, como a Merijane colocou, né, setores específicos que podem dar esse suporte caso exista alguma situação, né, como foi colocada, de assédio. Quando eu escutava os relatos das mulheres, das brasileiras, mulheres brasileiras não se calam, eu ficava assim, aterrorizada. Eu disse assim, se fosse eu, como é que eu reagiria? Porque assim, são coisas muito mesmo que você falta mesmo de respeito com a mulher, colocando a brasileira, sabe? Teve uma situação aqui, Fabiana, em Portugal, em 2003, que foi conhecida como as Mães de Bragança. Bragança é uma cidade ao norte, fica próximo aqui do Porto. O que acontece? Chegou nessa pequena cidade do interior uma leva de prostitutas brasileiras, não é? E lá elas foram trabalhar nas causas de alterne. Alterne são como os bordéis para o Nordeste, não é? Uhum. E então, as brasileiras estavam lá a trabalhar, não é? E se juntaram algumas mulheres a conversarem, mulheres portuguesas casadas, né? As damas, né? Tipo, e concluíram que muitos dos seus dissabores nos seus casamentos, seus maridos deixavam, seus maridos passavam a noite fora e tudo, estava a brasileira, a prostituta brasileira. Então, eles fizeram um abaixo-assinado para expulsar as brasileiras de Bragança. Isso foi
um destaque nacional, e sair em todos os meios de comunicação. E notícias só colocando a brasileira como roubando o marido das portuguesas, a brasileira como puta, a brasileira como prostituta, que vem para cá só para se dar bem, e foi incrível. E também no jornal o Público associou uma matéria que disse, eu tenho até essa matéria, as brasileiras são prostitutas e os brasileiros são ladrões, não é? São, São questões que acabam permeando as relações, né? sim, Então, né, mesmo que, ou seja, já tem um certo rótulo com o qual a gente precisa lidar, né? Lógico que tem a parte boa, né? Que a Maria ainda vai nos dizer falar, mas, enfim, né? São questões que a gente precisa entender para melhor vivenciar as exato. oportunidades. Depois eu queria que você falasse um pouco da questão financeira, né? Que tem uma peculiaridade, que eu não sei se as meninas aqui presentes têm ciências, né? Que a gente vivencia um contexto de democratização do ensino superior em que muitas instituições oferecem mestrado, doutorado em instituições públicas, né? Mas essa é uma realidade diferente, né? Então, eu acho que é preciso, além de uma preparação subjetiva, né? Pensando um pouco mais essa questão da mulher, como você nos trouxe muito, a partir de fatos, né, muito demarcados, tem uma questão de preparação financeira também, né? Sim, a universidade pública, que tem esse nome pública, mas não é gratuita. Se paga uma mensalidade, que aqui se chama propinas. Há um movimento dos estudantes para não pagar propinas. E há uma diferenciação entre propinas a serem pagas por portugueses e propinas a serem pagas por estrangeiros. Esse nome é feio, propina, né? No Brasil é uma coisa... É né? chamado de ficheiro também, né? Arquivo é ficheiro, né? Ou seja, tem Sim, vários... sim, sim. E então é um valor, assim, que para o imigrante fica um pouco, sabe, dependendo do curso que você queira fazer, né, da instituição que você está a fazer, então tem valores diferenciados, né? A questão aqui dos arrendamentos, que são os aluguéis, que aqui chama aluguer, aqui fala aluguer, das casas, é uma coisa muito alta, né? Você não tem condições de alugar um apartamento, você tem que alugar um quarto, não é? Porque realmente é um valor alto. Mas Portugal, diante da comunidade europeia, é o país que tem uma qualidade de vida muito boa e também, como eu posso dizer, os serviços funcionam. Serviços de saúde, a educação aqui pública, das escolas públicas, das crianças, você é a mesma escola que estuda a classe média, que estuda a classe popular também, não é? Você não precisa ter carro aqui, serviços de metro, os comboios, que são os trens, funcionam muito bem, os autocarros, que são os ônibus, funcionam muito bem. Você tem uma vida um tanto mais tranquila, o poder de compra, porque eu percebo alguns colegas meus brasileiros que trabalham, o salário é baixo. O salário aqui na Europa, aqui da Portugal, é um dos menores, é baixo, mas você pode ir para um supermercado, você tem condições de comprar coisas, você vive razoavelmente bem. Mas uma coisa que realmente pega aqui é a questão do aluguel e as propinas, né? Mas uma coisa que eu percebo, Fabiana, sabe? Que uma pessoa da classe popular, por exemplo, uma diarista, não é? Ela tem um nível de vida muito bem, ela pode nas férias viajar, ela pode conhecer outro país, ela pode, sabe? E o Brasil tem muito aquela questão da subalternidade. Você sempre tem que ter alguém para mandar. Não é? No Nordeste é muito assim. Nordeste, meu Deus, nós somos nordestinos, que eu não estou falando nenhuma mentira. Nós sempre temos que ter alguém para fazer alguma coisa. Tem que ter um empregado. Eu não sei fazer e tudo. Aqui tem que ter a pessoa que pode colocar a gasolina, né, na bomba de gasolina, para limpar o para-brisa. Aqui não. Você tem que fazer tudo. É você que faz, né? E se não souber fazer, tem que pagar e pagar caro. Caro, porque se aquela pessoa, aquele mecânico, aquela pessoa que vem agitar alguma coisa aqui na minha casa, o encanador ganha bem para ter uma vida digna.
sabe? Digna. Empregada é só para classe média alta e rico aqui. Eu acho isso aí positivo, porque dá uma certa dignidade para eles, que às vezes nós não temos, né, Fabiana, no nosso Nordeste, assim. Essa é uma questão bem importante, né? Porque às vezes a gente tem a questão do universitário, principalmente, um contexto de vida em que você já está habituado, né? A de Sim, repente, né, não fazer né, não arrumar a casa, não cuidar das suas coisas, e de repente é também algo que precisa ter uma preparação, né? De sim, que não é por uma questão nem financeira, mas cultural mesmo, né? De que todo claro. mundo já faz, né? No seu contexto já cuida das suas coisas, lava sua roupa, né? Varre né, o seu cantinho, já tem que ter um pouco mais dessa independência, né? E se preparar para cuidar das suas questões. Eu acho que a migração, o intercâmbio, é sair da tua zona de conforto, sobretudo, entendeu? Exige um preparo, mas também a experiência de um amadurecimento pessoal é tremenda, sabe? É tremenda. E você está num lugar diferente, que fala língua diferente, vamos dizer, outro, for na Inglaterra, França, não é? Você vai tentar se integrar àquele local com os seus códigos de condutas, você vai ver o outro no lugar dele, não é? Isso aí é um ganho imenso que se ganha, sabe? Um amadurecimento. Vamos sair da nossa bolha. É mais ou menos assim. Ampliação de repertório, né? A história do você Claro, de amplia a visão. estética, de gosto, de comida, sabe? E dizem que até as pessoas que são viajadas são mais interessantes, Fabiana, né? Tem o que Tem falar, mais, tem como. né? Isso. Sim, sim, né? E eu acho que a nível profissional também tem a questão mesmo de você as empresas querem funcionários que gostem de mudanças, que se adequam a mudanças. E eu acho que você que se desafia ou sai da sua bolha, você se torna uma pessoa plástica, com aquela plasticidade de se adequar às mudanças, não é? É um funcionário que se torna mais confiante, mais ousado, mais flexível. Eu acho que isso, o intercâmbio, ele é valoroso, ele tem essa grande mais-valia. Criatividade também acaba sendo um ponto-chave, né, dessa capacidade de compreender os processos com múltiplas visões, né? Então, essa experiência acaba também se apresentando em formas variadas de solução de problemas, de criatividade. Não é à toa que alguém que tenha um repertório em sua construção de formação profissional, a experiência do intercâmbio se torna alguém muito mais desejado, né, no mercado de trabalho, Claro, porque tem muita coisa que vem junto. exato. Tem a bagagem de você saber outra língua, né? A bagagem de você estar mais amadurecido, você estar mais confiante, não é? São ganhos positivos tremendos, mas só que a gente não pode ser ingênuo, Fabiana, porque tem a questão mesmo das opressões, tem a questão mesmo dos preconceitos, mas isso não é só do brasileiro, é o estrangeiro em geral, porque nós vivenciamos uma sociedade muito conservadora. Líderes reacionários estão a momentos disputando, se fortalecendo, não é? Com essas pautas conservadoras de xenofobia, de racismo, não é? O intercâmbio pode ser um contraponto a isso, porque assim a gente vai mostrar a nossa cultura, quem nós somos, mas não aquilo que nos representam, que dizem que nos representam, não é? Porque assim, aqui eu nunca senti diretamente esse preconceito, mas só que situações como, você não parece brasileira, já me falaram, você parece como uma de nós, portuguesa. Aí eu disse, e você, que local você é? A senhora me perguntou, eu sou do Nordeste. Ela disse, por isso que você é assim, Gabriela Cravo e Canela, o Nordeste é mais genuíno, genuíno é puro, o que eles acham. Porque a telenovela brasileira, a primeira que teve aqui foi a Gabriela Cravo e Canela, que se passava na Bahia, não é? Aí depois teve o Rock Santeiro. Então o Nordeste ficou com esse imaginário do Brasil. Um contraponto, porque o Rio de Janeiro tem o samba, tem a mulata, então é aquela mulher super sensual,
sensual, aquela mulher ousada, e o Nordeste é aquela mulher mais doce, mais mansa, mais brejeira. Ainda tem isso. Interessante, né? Como a gente não para pensar nessas coisas, né? Como a mídia também acaba agregando muito dessa representação. Sim. E que a gente precisa entender, né? Quando a gente está imerso, entender que essas representações vai estar presente nas relações. Claro, né? claro. Tem todo isso, toda essa construção. A mídia, Fabiana, ela é um vetor de reprodução social tremendo. Parece que a gente vê hoje a mídia, hoje aqui em Portugal, eu vou só fazendo aqui um adendo. Aqui em Portugal diz, estava o coronavírus, a comunicação social que chama aqui, né? Que é a rede de televisão e tal, em geral. Era o coronavírus. Aí depois foi para a guerra da Ucrânia. Agora tá só as queimadas, e aqui tá um calor muito grande, tem muitas queimadas. Então, as mídias vai orientando, vai guiando as notícias, o que que tu vê, o que que tu recebe na tua casa. Então, a mídia tem um fator imenso. E a mídia ainda, hoje, retrata o homem brasileiro como um homem ainda muito navegante, aquela coisa, tem que ter cuidado, que é malandro. Ainda tem notícias, sabe, pontuais. Foi fechada uma casa de alterne e tal, prostitutas, só brasileiras. Ainda tem isso, sabe? Tem, né? E Vamos ver, Stephanie, Graciele, fiquem à vontade, tá? Se surgir alguma dúvida, aproveitem a oportunidade, tá? A gente está aqui conversando com ela quem tá com a está. mão levantada, que é a... Graciele, você ainda quer interagir conosco? É porque você esqueceu a mãozinha? Quer fazer alguma pergunta? Por enquanto não, no decorrer da palestra, aí pode ser que venha. Tá ótimo. Vamos agora pensar nas oportunidades. Deixa eu colocar para você o que, é que a gente tem feito, Mirijane. A gente está desenvolvendo o que a gente denominou de curadoria, né, relacionadas a muitas oportunidades que aparecem junto à internacionalização. Então, são muitas instituições pelo mundo que querem, atrair, estrangeiros, porque sabem o quanto isso agrega, de essa gestão, esse caldeirão, de diversidade é muito contributivo aos processos formativos e todas as instituições e as pessoas ganham, e a gente tem buscado oportunidades, tem dado publicidade aos nossos alunos, e lógico que esse outro momento nosso aqui é de também falar nesse caminho de preparação. Mas eu queria que você falasse um pouco das oportunidades, das potencialidades, do que isso pode agregar aos nossos estudantes que estão aqui e também quem vai nos ouvir. Bom, as coisas boas, que você já pôde observar. Assim, as coisas boas, assim, vamos lá começar, né? Aqui, Portugal é um país hospitaleiro, né? É um país, apesar dessas coisas que eu falei, que eu citei, que eu não poderia deixar de citar, é um país muito bom de se viver, pacato, com pouca violência, e é um país que está a crescer, está a despontar, não é? Agora, com a guerra da Ucrânia, muitos outros países estão sendo atingidos, não é? Direto e indiretamente, o mundo todo é atingido, não é? Com a guerra da Ucrânia. Portugal e Espanha fica aqui ao sul da Europa, então está um pouco distante e ficaram meio que resguardados. O turismo aqui está crescendo muito, muito. E está a precisar também de pessoas na questão das TIs, as tecnologias da informática. E O mundo inteiro, né? o mundo inteiro, né? Pedindo E TI. aqui, exato. E aqui, por causa do coronavírus, teve também a questão que a gente chama, aqui eles chamam de brazuca, é o dinheiro da União Europeia. Portugal tem para receber muito dinheiro, milhões de euros. E tem que, porque assim, para a Europa, Portugal ainda é um país semi-periférico, não é?
naquela questão do centro e periferia, ainda não é tão desenvolvido, não é? Mas a União Europeia, vendo a potencialidade desse pequeno país, porque é muito pequeno mesmo, e também o governo muito interessado em que as pessoas morem aqui, porque dizem que precisa de 5 milhões de pessoas a morar aqui, porque a população é do tamanho da população de São Paulo e está muito envelhecida. É uma das mais envelhecidas da Europa. Então, há muitos investimentos nessa área. E, assim, o governo faz questão, até no CEF é o Serviço de Fronteiras e Estrangeiros, essa questão de barrar o estrangeiro, principalmente o brasileiro, como já está com o país irmão, já está bem mais tranquilo, isso. Então, assim, o que eles querem é que o imigrante venha para cá para ou estudar. Você pode receber uma bolsa aqui. Eu estou até concorrendo a uma bolsa para quem não pode pagar a propina. Você tem as bolsas, né? Por diversos organismos, assim, tem a Fundação para a Ciência e Tecnologia, a FCT, e tem outros também que dão uma bolsa, né? Então, e para trabalhar. Tem subsídios aqui também, tem subsídio também do desemprego, como tem no Brasil, mas aqui tem cursos profissionalizantes que são pagos. O meu marido que fala, tudo é o dinheiro da Brazuca, né? Porque o governo do PS, que é o Partido Socialista, ganhou muito em torno dessa questão. Da questão, assim, de oferecer, porque o país precisa crescer. O país está ficando envelhecido. Ele precisa atrair. No setor de hotelaria, precisa de 70 mil vagas. 70 mil vagas. Só que muitos brasileiros que vêm para cá, Fabiana, não sabem, falam inglês. Aqui todo mundo fala inglês. É preciso falar essa língua. É universal. É a forma de se comunicar no mundo todo. Então, tem que falar inglês. Essa é uma questão importante para as meninas que estão aqui, para quem nos escuta, né? Depois, para quem vai nos ouvir. Eu estive aqui em Buenos Aires, né? Aí você imagina que vizinho você vai conseguir no português, mas aqui, assim, vizinho, a gente só conseguia conversar em inglês, né? Eles sabiam inglês, mas não sabiam português. Às vezes até a gente diz assim, parece pedantismo, né? Poxa, sim. vizinho, né? Mas de fato o inglês precisa. Embora, né? Assim, eu trago uma fala da Márcia Cardoso, que vai estar com a gente também em outro momento, que assim, quando você já está, a fluência vai vindo no cotidiano, Sim, né? Mas, claro, obviamente, claro. mas ter um preparo para o inglês se torna importante, não é isso mesmo? Sim, eu estou fazendo um curso de inglês, porque é preciso. Eu fiz no Brasil, mas faz anos e anos e anos eu não lembro, porque eu não venho praticando, não é? Mas aqui não, aqui todo mundo fala inglês, então você pega mesmo no ritmo. Então, quando me sinto dizendo assim, nossa, aqui todo mundo fala inglês, eu estou analfabeta aqui. Não posso. Então, vamos passar, a gente já está finalizando, já estamos com 40 minutos, então Já? aproveitem. Nossa. Já, tá vendo como eu disse que um bate-papo no instante flui. Então, eu vou pedir agora para a Merijane tentar reunir, né, com base no que a gente conversou, algumas dicas, orientações, cuidados, né, que a gente pode passar nesse nosso encontro, que ele é um encontro meio de preparação, né, pensar uma preparação para viver, né, o intercâmbio ou a imigração. Queria que você já pensasse no fechamento, assim, de dicas, orientações, para que a gente possa ter mais repertório enquanto setor de internacionalização para melhor preparar nossos estudantes que, de fato, assumam, né, esse compromisso com o estar em outro país. Bom, o meu conselho para quem está sonhando ou planeando, como eles falam aqui, né, é que vão em frente. Se planejem, escolham primeiro a universidade, olhem se tem parcerias, né, com a Universidade Brasileira, se tem, procure contatos, procure se organizar a nível financeiro, que sem isso não sai do canto, né, Fabiana? A gente sabe muito bem, não é? Procure conhecer a cultura do país, né?
a internet está aí para todo mundo, os youtubers estão aí para dizer tudo, não é? Mas a realidade mesmo é que é a primazia do que é aquilo. Nada paga essa experiência, nada. Então, assim, não desistam, vão em frente, porque a mais-valia é imensa. Vocês ganham amadurecimento, vocês ganham confiança, vocês ganham conhecimento, uma nova subjetividade é gestada, não é? Porque você entra em contato com o outro, mas também tem essa questão, porque o brasileiro, Fabiana, ainda tem essa questão do espírito vira-lata. Infelizmente. Achar que o que está fora é melhor. Vamos tirar isso, gente. Vamos desconstruir isso. Nosso país é lindo, é incrível. E a gente precisa mostrar para o estrangeiro um outro Brasil, que é mostrado. Mas o Brasil que está na mídia, que mais sai, é o Brasil do país, do futebol, do samba, agora é de Bolsonaro, é de Lula. O que se apresenta na mídia é isso. E a gente precisa, né, como estudante, apresentar um outro Brasil, um Brasil que tem a complexidade, um Brasil que tem os problemas, mas tem muita resiliência e tem sede de crescer e vencer. É isso. Perfeito. Inclusive, você trouxe uma fala que eu fiz em uma visita do MEC, em que eu disse assim, olha, enquanto internacionalização, a gente se preocupa com alunos que têm o interesse de sair daqui para lá, mas também de alunos que queiram vir de lá para cá, por que não? A internacionalização aqui é mão dupla, porque a gente entende que temos muito também a agregar no repertório de estudantes de Portugal, do Uruguai, então a gente tem essa sensibilidade de entender que nós não estamos buscando algo melhor, mas a gente quer troca, né? Porque somos bons também. Só vale a pena sim, Fabiana. É a questão da alteridade, não a questão da dominação, não a questão daquela nova colonialidade, né? Colonização, não, não. Só vale assim. Pronto, é por aí que nós pensamos a internacionalização e também é por aí que caminhamos conceitualmente, assim, que já estamos a internacionalização junto à Faculdade Luciano Feijão. Então, a gente agradece, né, a sua participação, já vamos alinhavando aqui, de repente, a Universidade do Porto, se precisarmos de alguns contatos, né, de entender como é que poderia ser uma ida de algum aluno, você nos diz, olha, esse contato aqui, essa pessoa, a gente já pode construir laços nesse caminho, assim como a gente já está caminhando com a Irlanda, a partir da Márcia Cardoso, a gente vai construindo possibilidades de relações internacionais a partir desses encontros que nós temos pela vida, como foi o nosso, né, Merijane? Sim, claro. Então, foi um gosto, né, esse encontro, como dizem aqui os portugueses. Eu estou pegando também os trejeitos de falar. Eu percebi, né? A gente conversando, eu percebi que ela já está falando como portuguesa. Mas tento, mas assim, inevitável, não né? tem como evitar. Pois Stefane, Clecielen, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, da nossa interação. Agradeço professora Merijane, colega Merijane, temos publicações em breve, né? Amiga Merijane. Temos algumas produções para sair em breve, a partir do nosso grupo de pesquisa, que também será divulgado junto aos nossos estudantes. Agradeço a participação de todos, vamos concluindo essa nossa maratona de conhecimento. Espero que seja aí mais um entre outros que a gente vai construir, sempre nesse movimento de tentar desconstruir esse processo da internacionalização e construir preparação para a vivência da interculturalidade, que é algo que a gente tem pontuado como fundamental para formação, para a construção de carreira, para a formação para o mercado de trabalho. Um super beijo. E despeço aqui. Agradecendo. Foi um gosto vê-la, Fabiana. Igualmente. Tchau, tchau, gente. Tchau, menina.